Olá! Hoje eu vou trazer para vocês essa bolsa glutezinha, né? Pequena, pra gente usar naquelas saídas que só vamos levar o necessário mesmo, tá? E vou mostrar para vocês como que eu faço o meu forro, tá? Vou demonstrar para vocês, a gente vai colocar juntos. E vou usar nessa bolsa essa alça aqui, que é produção minha, tá? E em breve vai estar disponível na minha loja. Eu vou deixar o link da loja aqui na descrição do vídeo. Então, vamos lá, a nossa peça. Eu já tô aqui com o meu fundo pronto, tá? Esse fundo aqui eu ensino também, vou deixar aqui na descrição também o vídeo que eu ensino a fazer esse fundo, ó. Oval, certinho, como a gente calcular a amostra para o tamanho da bolsa que a gente quer, certo? Então, já tô com ele pronto aqui. Essa bolsa aqui, a gente precisa ter uma determinada quantidade de pontos. Por quê? Porque, ó, se quando eu chegar no meu final, ela não tiver, por exemplo, a quantidade certa, à medida que a gente for fazendo, vocês vão visualizando. Vai dar errado aqui no final pra gente fazer a finalização da carreira e subir novamente, certo? Então, para isso, antes de subir, eu vou fazer essa contagem de pontos, porque para a gente fazer o fundo, a gente não sabe com quantos pontos nós vamos terminar. Então, eu vou fazer a contagem de pontos, porque aí na primeira carreira, que é só de ponto baixo, a gente faz os aumentos necessários, tá bom? Então, eu sei que o meu padrão que eu vou subir a bolsa, eu preciso de um ponto baixo, duas correntinhas de espaço e a sequência de 5 pontos altos no mesmo ponto. Então, eu vou sair contando aqui para ver se aqui no final, quando eu finalizo, vai dar certo. Então, tá aqui o meu ponto baixo, conto 2, minha sequência de 5 pontos. Conto 2, meu ponto baixo. Conto 2, minha sequência de 5 pontos. Conto 2, e assim a gente vai fazer até o final. Então, aqui na minha contagem, eu vi que eu vou precisar de mais 3 pontos para dar certo aqui, tá? Porque aqui eu vou finalizar com essa quantidade que eu tenho, eu vou finalizar um ponto baixo aqui e logo em seguida tem um ponto baixo. Então, eu vou precisar, aqui era para ser o ponto alto, a sequência de ponto alto. Ou aqui eu finalizar com o meu ponto baixo, porque logo em seguida vem o meu ponto baixo, tá? Então, eu vou precisar de mais 3 pontos. Por quê? Eu vou fazer 2, vou dar minha sequência de ponto alto e vou fazer, aí vou dar duas correntinhas de espaço para ficar com o meu ponto baixo, tá? Então, quando eu estiver fazendo a minha carreira de ponto baixo aqui, que é a minha subida da bolsa, eu vou precisar acrescentar 3 pontos, ok? Então, vamos lá. Aí, assim vocês fazem com a medição de vocês, ok? Ó, pra subir eu sempre pego nessa alcinha de trás, mas eu pego ela com essa aqui, tá? Ó, a correntinha de trás com esse anelzinho aqui, ó, que passa aqui, certo? Por quê? Porque quando a gente não pega só essa daqui de baixo, eu vou mostrar pra vocês. Pega só essa daqui, ó, não pega com essa daqui. Quando a gente pega com essa daqui, ela fica como se fosse frouxa, tá? Então, eu sempre faço essa carreirinha pegando essas duas, quando eu vou fazer a subida da minha bolsa, ok? Então, vamos lá fazer a sequência. Vou dar um aumento aqui. Nessa daqui, eu vou fazer 2 pontos baixos. Aí, vou seguir, já fiz um, né? Que eu preciso de 3. Não façam os aumentos muito próximos quando vocês forem fazer, tá? Aí, eu fiz uma aqui nesse início, vou fazer outro aqui, vou fazer outro mais ou menos por aqui. E aí, a gente segue fazendo ponto baixo, que
que vai ser a subida da nossa bolsa. Chegando aqui no final. Como que eu faço os meus fechamentos de carreira? Eu não costumo fazer com ponto baixíssimo, tá? Eu deixo um pouquinho aqui, venho aqui, coloco a minha agulha, puxo lá pra trás e coloco a minha agulha aqui, ó, por onde ele passou. Aí eu puxo aqui só pra ele ficar bem justinho. Eu geralmente subo assim, porque eu percebi que não fica aquela finalização de carreira marcada, tá? Aí aqui eu já fiz o meu ponto baixo, né? Então eu vou pular 2, dei a laçada, 1, 2, venho nesse aqui e vou fazer 5 pontos altos nesse mesmo ponto. 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu venho 1, 2, 1, 2, venho aqui e faço um ponto baixo. Aí, do mesmo jeito, 1, 2, 5 pontos altos aqui. Dois, 3, 4, 5. 1, 2, um ponto baixo. E assim a gente vai fazer até o final. Um ponto baixo, pula 2, faço 5 pontos altos no mesmo ponto, pulo 2, prendo com um ponto baixo. Pulo 2, faço 5 pontos altos dentro do mesmo ponto, pulo 2, prendo com um ponto baixo. E assim a gente vai fazer até chegar aqui no final. Chegando aqui no final, fiz a minha sequência de pontos altos, 1, 2, ponto baixo. 1, 2, minha sequência de pontos altos. 1, 2, opa, 3, 4, 5. Aí, ó, 1, 2, já cheguei na minha correntinha inicial, tá? Vocês viram como deu certo? É só fazer aquela contagenzinha antes de subir, que aí vai dar certo. Eu venho aqui, ó, na minha correntinha inicial, vou puxar meu fio, fecho daquele mesmo jeito, peraí, vamos fechar naquele mesmo jeito que a gente fez no início, tá? Passei pro outro lado. Ó, uma coisa que vocês vão perceber. Quando a gente iniciar com ponto baixo, a próxima carreira vamos subir com 5 pontos altos, tá? Mas se você quiser caminhar até aqui com ponto baixíssimo e começar com o ponto baixo, por quê? Tivemos 5, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou fazer a minha sequência de 5 pontos altos aqui no mesmo ponto e vou prender aqui, ó, no terceiro ponto, 1, 2, 3, com ponto baixo. A nossa próxima carreira vai ser dessa forma. Prendi aqui com ponto baixo, vou vir nesse ponto aqui e vou fazer a minha sequência de 5 pontos altos. Aí, 1, 2,
vim no terceiro ponto aqui, prendi com ponto baixo. Essa nossa próxima carreira vai ser dessa forma, tá? Então, eu venho aqui, ó, aqui vai ser o meu primeiro ponto alto. Eu também não gosto de iniciar a carreira com 3 correntinhas, tá? Eu faço um falso ponto alto, né, como a gente chama. Ó, estiquei um pouquinho, tá? Vim aqui para trás, peguei o fio, voltei na frente e vou tirar agora, como se fosse dar a minha laçada. Eu fiz o meu primeiro ponto alto, tá? Aí, vou fazer 5 mais 4 nesse mesmo espacinho aqui, certo? 2, 3, 4 e vou para o meu último ponto. Peraí que esse aqui ficou fora. Tem que entrar aqui no espacinho. Pronto, agora deu certo. Fiz a minha sequência de 5 pontos altos. Aí, 1, 2, venho aqui nessa do meio e faço o meu ponto baixo. Aí, venho aqui, ó, 1, 2, e faço a minha sequência de 5 pontos altos aqui em cima. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, a mesma coisa, 1, 2, venho aqui no meio e faço o meu ponto baixo. E assim a gente vai fazer essa próxima carreira até chegar aqui no final. Chegando aqui no final, ó, fiz a minha sequência de 5 pontos altos, eu vou vir aqui, vou fazer meu ponto baixo, tá? Nessa daqui, eu vou fechar com ponto baixíssimo, por quê? Vou finalizar com ponto baixíssimo, por quê? Porque nessa carreira aqui, a gente vai começar com um ponto baixo, tá? Aqui em cima. Então, eu vou fechar aqui com ponto baixíssimo e vou caminhando até aqui, ao meio, com o meu ponto baixo, com ponto baixíssimo, tá? Pra gente fazer o primeiro ponto da carreira seguinte. Então, finalizei aqui o meu ponto baixo, eu venho nesse aqui, ó, faço o meu ponto baixíssimo e vou aqui, ó, cair aqui dentro com o meu ponto baixíssimo e vou fazer já uma correntinha, que aqui é o meu primeiro ponto da carreira. E agora eu vou seguir normalmente, fazendo aquela mesma sequência. Aqui eu vou fazer meus 5 pontos altos. Soltar fio. 3, 4, 5. Aí, aqui 1, 2, venho aqui na do meio e faço o meu ponto baixo. E assim, vou seguir. Aí, aqui os meus 5 pontos. Chegando aqui no final, fiz o meu ponto baixo. Vou fazer os meus 5 pontos altos. Um, 2, 3, 4, falta um. E vamos finalizar aqui daquela forma, tá? Ó, foi aqui, foi onde eu comecei, que a gente começou a carreira anterior,
com o ponto baixo, lembra? Aí eu vou vir aqui. E aqui eu vou começar os meus 5 pontos altos. Então, eu vou fazer aquele ponto, falso ponto alto. Dei a volta, peguei aqui. Então, vamos fazer mais 4 aqui, tá? E assim, vocês vão seguir por toda a carreira, tá? Lembrando, se aqui eu comecei com os meus 5 pontos altos, na próxima aqui vai ser o meu ponto baixo. E assim sucessivamente. Eu vou crescer aqui a minha, tá? Até o tamanho que eu vou querer, e vocês façam a mesma coisa, e aí volto pra gente finalizar juntos. Cheguei aqui, tá? Já cresci a minha. O que é que vamos fazer? A minha finalizou aqui, ó, no ponto baixo. Eu vou finalizar a carreira daquela forma. E vou fazer aqui, como acabamento, só uma carreira de ponto baixo, tá? Ó, passei aqui. Ficou um pouquinho de espaço. Passei pra cá, coloquei a agulha aqui, encaixei lá, puxei, faço uma correntinha. E assim eu vou seguir fazendo ponto baixo por toda minha bolsa. Muito fácil de fazer, né? Depois que pega o esquema do padrão, fica tranquilo. É só crescer, uma bolsinha prática, fácil, dá para usar naquelas saídas para levar o necessário, dá para fazer ela como uma nécessaire, né? E é só ir fazendo ponto baixo por toda a carreira. Cheguei aqui, aí eu pego a agulha de arremate, que é a agulha de tapeceiro, né? Ó, tá aqui no final. Aí puxo todo o meu fio, certo? Já cortei ele. Aí, ó, introduzo a agulha aqui, ó, nesse último ponto aqui, tá? Finalizei aqui, aí eu venho aqui nesse último ponto, pego aqui o fio, levo lá pra trás, certo? Aí eu venho aqui, ó, naquele ponto que tava saindo o fio, insiro a agulha por trás, tá? Aí puxo o fio, ó, porque aí ele vai ficar todo igual, como se fosse aquela correntinha da carreira, tá vendo? Fica todo igual. Aí é só pegar a agulha de tapeceiro, e esconder o fio por aqui, ó. Como eu vou colocar o forro, não precisa esconder, tipo assim, quando eu não vou colocar forro, que é muito difícil, eu vou seguindo a trama, tá? Mas como o forro vai cobrir aqui, a gente só passa ele por aqui. Por algumas partes. Aí eu tiro, corto e ponho um pouquinho de cola aqui, certo? Aí agora vamos ao nosso forro. Como o meu já tá, dessa bolsa aqui, ele já tá pronto, eu fiz uma pequena amostra aqui, só para vocês entenderem como que eu faço o meu forro. Ó. Tecido. Isso aqui é tipo corino. Geralmente eu uso ou corino, ou EVA, ou um plástico que ele é bem grosso, geralmente usa para cobrir mesa, tá?
Ó, essa parte aqui é a parte certa dele, tá vendo que ele é bem mais brilhoso do meu tecido. Aí eu vou medir na minha bolsa. Esse aqui vai... Ai, caiu tudo aqui. Eu pego a bolsa porque esse aqui vai ser menor, é só uma amostra. Mas, por exemplo, eu vou pegar o tecido, coloco minha bolsa, tá? E vou cortar. Aí eu corto e passo o tecido aqui e corto também do lado de cá. Aí já a amostra do tecido, do corino, o que eu já faço o molde dele de acordo com o tamanho do tecido, certo? Então, como é que eu faço? Aqui é o lado que eu não quero que fique aparente na bolsa, tá? Esse lado aqui. Então, eu venho, coloco aqui. Aí, eu pego a minha cola, tá? E coloco aqui a cola, que é aquela cola que eu mostrei pra vocês. Aí, eu vou, dobro, pego o meu binder, que aqui eu chamo binder, eu não sei como é que se chama aí na cidade de vocês. Coloco o binder, aí passei a cola, coloco o binder, coloco também outro aqui. E assim eu vou fazendo. Passo a cola, aqui na pontinha geralmente ela fica diferente. Aí ponho o meu binder aqui. E assim eu vou fazendo ao redor de toda a minha peça, tá? Aí aqui eu deixo ele secar com o binder, segurando uns 30 minutos, certo? Aí quando ele seca, aí eu venho, ele vai ficar assim, né? Aí eu vou dobrar ele, porque aqui vai ser o meu fundo, né? Aí eu dobro e vou colar aqui a lateral, com o mesmo jeito, colando e colocando o binder, colando e colocando o binder. E deixo ela lá, mais uns 20 a 30 minutinhos, né? Aí depois que eu esperei o tempo, né? O meu forro pronto, aí eu venho com esse viezinho, né? Que é esse aqui. Primeiro eu vou colar meu zíper, tá? Ó, tá aqui o zíper. Se você não quiser o zíper, quiser colocar o botão de ímã, você já coloca o botão de ímã. Fura aqui, coloca o botão de ímã, prende aqui. Eu geralmente gosto de colocar zíper. Então, eu vou, ó, essa parte aqui, né, do zíper pra cima, colo aqui do outro lado, e esse viezinho eu vou colando também. E sempre prendendo com o binder. Aí colo aqui, passo aqui ao redor, passo por todo ele. Aí com o binder, espero mais um tempinho, tá? Se for com um fio de malha, eu já coloco esse aqui maior. Eu compro aqui em lojas de armarinho mesmo, tá? E tem todas as cores. Aí depois de feito isso, meu forro tá pronto. Aí vamos fixar lá na minha bolsa. Vou colocar aqui para dentro. Coloco ele aqui dentro. Aí eu venho ajustando, né? Porque a gente quer estruturar, então ele tem que ficar bem justinho mesmo na minha bolsa, certo? Aí essa parte aqui do final, ó, eu escondo ela aqui dentro, tá? Ó, ele vai ficar assim. E essa parte desse lado aqui do mesmo jeito, que quando a gente finalizar, ele vai ficar assim. Aí eu deixo ele aqui. Aí agora eu vou com a agulha de tapeceiro novamente. Algumas pessoas, eu já vi alguns vídeos, que ela faz o ponto daqui pra cá. Eu particularmente não gosto, eu prefiro fazer dessa forma aqui. Pego meu novelo. Coloco a linha aqui. E aqui a gente vai fixando nossa bolsa. Aqui, ó. Eu entro aqui, tá?
ó. Puxo bastante fio. Eu puxo bastante fio, né? E assim eu vou caseando. Ó. E saio passando por toda a volta da bolsa. Aí passa por toda a bolsa. Enrolou aqui. Aí ele vai ficando, ó, fixo. E ainda fica um acabamento bem bonito, tá? Aí é só fazer, sua bolsa tá pronta, é só aplicar a alça, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje, dessa bolsinha que fica um charme. E olha como é que fica dentro, fica muito bonita. E obrigada. Qualquer dúvida é só mandar aqui nos comentários, ok?